Oi gente, tudo bem? Vamos à aula número 7 de Recursos Humanos, continuando aqui, pós a prova online, que foi semana passada, vamos continuando aqui. Então, o tema de hoje é a gente falar sobre clima organizacional, tá? E o que isso influencia e o quanto isso é importante pra gente. Talvez seja um tema até fácil da gente perceber isso hoje, trabalhando em casa, saindo do trabalho, mudando o seu ambiente de trabalho, e a gente sente como muda o clima, tá? E aí mudar o clima não quer dizer que eu estou falando que é melhor trabalhar em casa ou melhor trabalhar na empresa, tanto faz, isso vai depender de cada um, tá? Mas vocês vão perceber que existem essas diferenças e que para cada um pode ser uma coisa diferente, tá? Então, para algumas pessoas está sendo um inferno poder trabalhar em casa e outras está sendo uma bênção. Então, depende, tem seus prós e contras. Então, tem essas coisas que mudam bastante, tá? Então, a gente fala muito de clima nesse sentido. Bem, aqui eu vou passar por alguns conceitos do que é clima, tá? As variáveis de clima organizacional, até a gente chegar na pesquisa de clima e chegar no trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem. Há um trabalho tudo online que a gente vai fazer de pesquisa e vocês vão postar o resultado da pesquisa no AVA, tá bom? Vamos ver como é que vai ser o mês para ver se dá para a gente fazer mais do que uma atividade, ou a gente faz essa daqui um pouco mais estendida, porque ela também toma um pouquinho mais de tempo. Então vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Bem, clima organizacional. O que acontece? Entende-se por clima organizacional a qualidade ou propriedade do ambiente institucional. Começa por aqui, ó, ambiente institucional, que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e influencia o comportamento dos mesmos. Isso aqui é do Tashizawa, né, o conceito de clima organizacional dele, e aí o ponto principal é ambiente institucional, ambiente da empresa, ok? E que é percebido e que a gente experimenta, a gente vive esse clima, esse ambiente todos os dias, tá? E aí não é porque a gente mudou para casa que não tem mais esse clima. É um outro clima, é um pouco diferente do que tinha antes, mas a gente ainda tem um ambiente institucional, que é, por exemplo, trabalhar, nem que seja de casa, você trabalhar atendendo seu chefe, respondendo coisas, respondendo cliente, eventualmente, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Então você ainda tem pressão, você tem as dificuldades do dia a dia, então isso aí ainda acontece com você. E aí influencia o comportamento, e isso é outro ponto importante. Então, clima, o ambiente interno, aquilo que a gente sente, que a gente vivencia, né? Então a gente percebe se o clima está ruim, está bom, está alegre, não, então a gente consegue perceber isso. Mas isso não é só questão de perceber o clima, não, ele influencia no comportamento das pessoas. Quer dizer, se a gente está negativo, se o ambiente está negativo, isso influencia o comportamento das pessoas, as pessoas começam a ser negativas e começam a trabalhar menos, a trabalhar com as coisas mal feitas, então você vai levando o dia a dia mais ou menos, e isso é influenciar o comportamento. Assim, ou como o contrário, se você tem um clima muito bom, muito positivo e tal, você gosta de trabalhar, você acaba trabalhando mais, você acaba contribuindo mais para a empresa, tá? Porque você tem um clima bom e aí isso aí ajuda bastante, tá? O clima é influenciado pelo conjunto de crenças e valores que regem as relações entre as pessoas, determinando o que é bom ou ruim para elas e para a organização como um todo. Aqui ele está relacionando o conceito de clima organizacional com o conceito de cultura organizacional. Então, quando a gente tem nossas crenças e valores, o jeito que a gente já vem atuando no nosso dia a dia, também influencia no comportamento e influencia no clima, tá? Se você tem uma empresa que já é cheia de líderes que não tem o tato com pessoas, aquela parte grossa de falar com as pessoas, não tem aquele relacionamento tranquilo,
leve com os seus subordinados, você cria um clima tenso. Isso depois de muitos anos vira hábito. Mesmo que você tire os líderes, é capaz desse clima tenso continuar, porque criou-se um hábito de clima tenso. Tá? Então é isso que ele quer dizer aqui quando a gente fala de crenças e valores. Então essas crenças e valores ficam armazenados na gente e influenciam o clima também. O clima, aí outro autor falando sobre o conceito de clima, tá? O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Eu gosto bastante deste autor aqui, que é o Ricardo Luz, tá? Porque ele é brasileiro e ele traduziu aqui o conceito de clima, na minha visão, a melhor forma de tradução do conceito de clima, que é o seguinte, o que eu falei aqui, clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Então, grau de satisfação material. Você está satisfeita com sua mesa de trabalho, com o seu computador, com o prédio, com as estruturas da empresa? Essa é a parte material. Emocional. Você está satisfeita com o grupo onde você trabalha? Está satisfeito com o seu chefe, com a empresa? Você tem orgulho da empresa? Tem essas coisas tudo. Então é a parte emocional. Tá? Então, o grau de satisfação material ou emocional, para cima ou para baixo, vai direcionar o clima. Tá? Observa-se que o clima influencia profundamente a produtividade. E aí, para definir o clima, para mim, eu já pararia até aqui. Ele vai um pouco além, mas esse aqui é o que realmente explica o que é o clima. O clima é esse grau de satisfação material emocional que influencia profundamente a produtividade. Então, se você tem um clima ruim, sua produtividade cai. Se você tem um clima melhor, sua produtividade aumenta. Isso é geral em qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade, ou o que você for fazer e analisar, você vai perceber isso. Existe uma diferença muito grande com o clima, e o clima influencia demais a produtividade. Tá? Então ele influencia a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa, óbvio, né? Então, assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre o funcionário e a empresa. Então, ele, resumindo aqui, ele termina falando sobre esse relacionamento funcionário-empresa, que é não só funcionário, instituição, empresa, né? Funcionário com os outros funcionários, funcionário com o líder, funcionário com o chefe geral, funcionário com a empresa, tem a ver com isso, tudo bem? Então, esse é um conceito bem legal de clima organizacional. Já esses outros autores afirmam que o clima organizacional deriva dos seguintes fatores. E é interessante a gente ver outros autores falando sobre o mesmo tema que dão visões complementares. É um negócio interessante isso. Então, normas e valores do sistema formal. Tá? Então, normas e valores são os regulamentos internos, as regras internas formais. Tá? Aqui eu estou falando do formal. Então, se as regras são rígidas demais, são flexíveis, são interessantes, aí isso pode influenciar o clima. Reinterpretação dos mesmos pelo sistema informal. O que é isso? Você pega a regra da empresa e as pessoas interpretam do jeito dela. Tá? Então, assim, você tem lá uma regra que deveria ser legal e ela é interpretada de uma forma negativa pelas pessoas. Tá? Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo aqui. Você fala de plano de benefícios. Aí você tem lá um plano de benefícios para analista, para gerente, para supervisor, diferentes, ok? Então, eu tenho planos melhores para quem está a cargos maiores. Pô, isso a princípio é positivo. Agora, tem gente que vai olhar para isso e falar, nossa, eles tratam a gente diferente porque a gente tem cargo diferente. Veja, é uma maneira negativa de enxergar um negócio que idealmente foi pensado positivamente. Se você tem
planos de saúde ou benefícios diferentes para níveis de carreira, isso quer dizer que isso pode te motivar a chegar naquele cargo, né? O intuito é esse, não discriminar as pessoas, né? Outro fato que é separado por cargo, por hierarquia, assim, é porque também, se você for colocar um plano muito caro para alguém que ganha um salário mais baixo, tem um certo valor de desconto, todo mundo tem, inclusive o presidente, né, para plano de saúde, benefício. Então isso vai variar e vai afetar quem ganha menos, né? Então, para pagar um plano maior, plano de saúde maior, por exemplo, teria que gastar mais. Então isso não tem muito de negativo, não consigo enxergar muito de negativo nisso, tá? Mas tem gente que vai achar isso como negativo, vai enxergar isso. Então é algo que está reinterpretando uma regra formal. História das disputas internas e externas da organização. Aqui vai mostrar um pouco da história da empresa para explicar como é que ela está hoje. Então, se você olhar a história da empresa e enxergar conflitos internos, áreas, conflitos de interesse, brigas de poder dentro das áreas e também disputas entre concorrentes, né, da empresa com seus concorrentes, brigas, discussões, coisas internas e externas, tá? Isso essas coisas afetam o clima organizacional, tá? Qualquer nível de discussão e disputa cria um clima muito tenso. Processos de trabalho. Como a empresa está organizada? Se imagina uma empresa cheia de burocracias, cheia de autorizações que você tem que pegar. Às vezes no papel você tem que pegar 5, 6 autorizações para poder terminar o seu trabalho, ou coisas assim. Então se você coloca uma carga muito grande de burocracia, deixa a coisa travada e você fica tenso, você não consegue resolver as coisas, demoram as coisas para fazer. Comunicação interna. Comunicação interna tem a ver com o rádio peão, né? Aquela ideia de lança alguém fala alguma coisa no corredor e isso se espalha via WhatsApp, via telefone, via e-mail, via tudo que você possa imaginar, se espalha mais rápido do que notícia oficial. Então, alguém fala alguma coisa sobre demitir alguém no corredor e isso é repassado para todo mundo, né, como sendo, vai ter corte de 40% da empresa inteira, tá? Então essas coisas que estimulam a rádio peão. Quando você tem uma comunicação interna, o RH se posiciona, tem uma estrutura, tem canais formais de comunicação com os funcionários, você diminui a possibilidade de alguém ficar imaginando coisas, tá? E aí se alastrar pela empresa inteira. Imagina se alastra esse tipo de notícia, que vai demitir 40% das pessoas. Quando acontece isso, todas as pessoas entram num clima organizacional ruim e a produtividade cai. Ninguém sabe se isso vai acontecer mesmo, mas todo mundo fica triste, fica tenso e aí a produtividade cai. Então, a comunicação interna é algo muito importante que as empresas deveriam prestar mais atenção sobre isso. Percepção dos fatos. Percepção dos fatos é como as pessoas percebem o que está acontecendo. Vou dar um exemplo prático. Se alguém chega para vocês e fala o seguinte, a partir da semana que vem nós vamos trocar o sistema da empresa inteira. Pronto. Quem já passou por algum projeto de troca de sistema sabe que é um parto, é um negócio complicadíssimo, tá? Que dá muito trabalho, um estresse geral. Então as pessoas já não acreditam que é possível ter uma implantação de sistema sem esse estresse total, tá? E já pensam a parte negativa. Pô, além do estresse todo que a gente vai ter, ainda vai chegar um sistema que não serve para nada, que dá um monte de problema e um monte de coisa. Então, antes mesmo de começar o projeto e por que vai se implantar um sistema novo, as pessoas já percebem as coisas e já saem falando e acabou, tá? Já está definido. Então, esses são alguns dos fatores. Alguns outros conceitos importantes sobre clima. Esse aqui, eles falam sobre o seguinte, ó, observa, Oliveira e o Tashizawa observa que, devido à diversidade interpessoal e interdepartamental, existem vários climas internos, tá? O que são vários climas internos? Que acontecem ao mesmo tempo. Quando se você teve essa oportunidade, sai da sua área, vai para outro andar ou para outra área
e você chega lá e o clima está tenso, você percebe que o clima lá está diferente da sua área, tá? E isso é muito comum, muito normal acontecer. Cada área, às vezes tem um clima, às vezes não, normalmente tem um clima diferente, tá? Um clima diferente que pode ser, podem ser todos positivos, mas eles são diferentes, tem coisas, características diferentes entre eles, tá? Então você consegue perceber que dentro da empresa existem vários climas organizacionais por grupos, tá? A gente vai entender mais pra frente que, na verdade, isso acontece principalmente pelo líder, tá? O líder tem um fator de influência no clima e na cultura organizacional de extrema força. Tá? Se aquele líder daquela equipe ele for negativo, ele puxa todo mundo para baixo. Se ele é positivo, ele vai ajudar, o clima vai ser melhor lá. Tá? Então, a influência do líder localmente no grupo dele é muito forte. Tá? Bem, enquanto a cultura organizacional, que eu já falei, já dei aula disso para alguns de vocês, não todos, né? Falei de cultura organizacional, se mantém toda a existência de uma empresa quase que sem mudar, durante vários anos você pode passar a empresa e a cultura não muda, tá? Para mudar a cultura é algo muito lento, muito devagar, ao contrário total do clima, tá? Que ele muda quase que todo dia, várias vezes ao dia inclusive, tá? Então é uma coisa que muda com uma facilidade muito forte. Basta aquela notícia do rádio peão que eu falei aqui, que vai mandar a gente embora, que acabou o clima organizacional da empresa inteira em alguns segundos, tá? Bem, aqui o Edella e o Lima e Albano, são três autores aqui, eles citam três tipos de clima, tá? O clima desumano, onde o foco maior é tecnologia, mais máquina, por exemplo, não só tecnologia, pode ser mais máquina do que pessoas, né? Mais números do que pessoas, né? Então aí você fala, só numa empresa de tecnologia tem isso, só numa indústria pode ter isso, que é mais operacional, mais máquina. Não, vai ver como é que é trabalhar num banco, onde tudo é número, tá? Não está enxergando pessoas. Então esse é um clima desumano. Não se pensa muito nas pessoas, se pensa no negócio, nas coisas mais frias. Tá? Clima tenso. Clima tenso pode ser criado de várias formas. Pelo líder, pelas regras muito rígidas, por burocracia muito forte. Então trava tudo, o negócio fica tão travado que você não consegue resolver as coisas. Então isso complica bastante. Clima de tranquilidade e confiança é o objetivo de todos, tá? Você conseguir chegar num clima que é tranquilo e tenha confiança mútua entre as pessoas, entre os funcionários e os líderes, entre os líderes e a diretoria geral, entre tudo, tá? Quando você consegue atingir isso, você tem uma produtividade alta, você tem as coisas fluindo bem, então tudo se resolve com uma facilidade muito grande, tá? Até mesmo os problemas mais difíceis. Então esses são os três tipos aqui que são fáceis da gente identificar e da gente ficar de olho. Variáveis do clima, quando a gente fala da parte de motivação. E aí na parte de motivação, eu gosto de mostrar esse quadro aqui que eu montei, que é uma comparação entre três autores sobre teorias motivacionais. A que mais o pessoal fala, mais aceito na comunidade, que todo mundo fala muito e que se passa muito aí em aulas de várias disciplinas, vários tipos, é a teoria de Maslow, né? Ou a pirâmide de Maslow, tá? Eu não vou aqui explicar detalhadamente cada uma, mas é só para a gente enxergar que existem outros autores que também têm teorias motivacionais e elas são equivalentes. Tá? Não existe só a pirâmide de Maslow, só Maslow, existem outros, tá? O Alderfer e o Herzberg são outros dois autores que falam bastante sobre teorias motivacionais e é interessante olhar, tá? A visão aqui deles, tá? De maneira geral. Maslow, ele pensou numa pirâmide que tem 5 níveis, ok? 5 níveis. O nível mais básico da pirâmide é esse aqui, que é o de necessidades fisiológicas. Opa, cliquei errado aqui. Deixa eu pegar a caneta. Necessidades fisiológicas, tá? O que é necessidade fisiológica? Exemplo, comer, tá? Comer, se vestir, de repente, tá? Fisiológica.
Então você ter coisas básicas. Então, se você não tem isso aqui resolvido, não dá para falar de outros tipos de motivação. Quando alguém tem um problema aqui na necessidade fisiológica, as outras são dispensáveis, tá? Ninguém vai se preocupar com autoestima, promoções ou coisas assim, se reconhecimento, né? Se você está com um problema de comida, você não tem dinheiro para comer, tá? Então esse é um problema seríssimo, é muito básico, é a base da pirâmide de Maslow. Então primeiro você precisa tratar isso aqui. A hora que você terminar de tratar isso aqui, aí você consegue colocar outras coisas como motivadores, tá? Então aqui motivador fisiológico. Tá, agora eu vou te dar um pequeno aumento que vai te dar condições de você comprar comida. Pronto, você dá uma relaxada, relaxou aqui, resolveu, a coisa equilibrou, agora eu consigo ir para o outro nível. E assim por diante até chegar ao topo da pirâmide de Maslow. Então só para terminar aqui, segurança. Exemplo, você ter casa própria ou não, ou você ter uma casa, tá? Às vezes não é nem questão de casa própria ou alugada, tá? A questão é se você tem onde morar. Se você tem uma estrutura básica para onde morar e tudo. Então, enquanto você não tem isso, isso aqui é uma coisa que vai te incomodar. Então, qualquer coisa que pode te ajudar nessa parte aqui vai te motivar a crescer, a fazer outras coisas, tá? Porque você sabe que isso está te ajudando a resolver a questão de moradia, por exemplo. Sociais. Sociais. Então, motivação na parte, nesse nível social é você, por exemplo, participar de grupos sociais, conseguir ir a um shopping, a um cinema, de vez em quando sair. Eu não estou falando de grandes gastos, hein? Eu estou falando do convívio social básico, tá? Ir num churrasco, ter um convívio social, você tem ali um convívio. Isso aqui também motiva você depois que você já tem essas coisas mais básicas resolvidas. E assim por diante. Aí, autoestima. Autoestima é você ter reconhecimento, né? Alguém te elogiar, te falar sobre coisas ali que, pô, legal, você está conseguindo. Então você vai conseguindo autoestima, você consegue ter forças internas para continuar, para ir atrás de outros desafios e tal. Então isso te dá uma motivação. Até chegar à motivação maior, no caso de Maslow, que ele chama de autorrealização, que é quando você atinge um sonho seu. Você conseguiu realizar um sonho. Aí você chegou no seu ponto máximo de motivação, onde você consegue chegar no alto da pirâmide de Maslow. Então, Maslow, traduzindo bem, né, resumidamente, é isso aqui. Aí, o que acontece? O Alderfer também pensou nessa parte de motivacional também em níveis, tá? Ele só não chamou de pirâmide e nem dividiu em 5 partes. Ele dividiu em 3, tá? E essas 3 são o seguinte: essa daqui é de existência. O que ele chamou de existência equivale às necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow. Exatamente, ele fala sobre a mesma coisa. Ele só chama diferente, tá? Aí quando você chega aqui, a parte de relacionamento, então você tem a parte social e você tem a parte de reconhecimento, autoestima e tal. Então você tem aqui a parte de relacionamento fluindo bem. Então você tem aqui um nível de relacionamento na parte de Alderfer. E aí, por último, que é um nível máximo dele, ele chamou de crescimento. É quando você cresce, quando você consegue chegar no seu alto final e você realmente cresce. E aí você fica maravilhado com você, com vários resultados que você conseguiu atingir. Bem, legal, esse é o Alderfer. Aí quando você chega em Herzberg, ele simplifica ainda mais isso. E aí, olha que interessante essas diferenças. Ele chamou de fatores higiênicos. E fatores higiênicos é toda essa base aqui, ó. Necessidade, segurança social, autoestima. Isso tudo aqui para ele é fator higiênico, é básico. Tá? Só a hora que você resolve todos esses fatores básicos é que aí você consegue realmente chegar nos fatores motivacionais. Lá no alto da pirâmide é quando você realmente está motivado ao máximo. Lá é que é o suprassumo. Tá? Então, os 3 falam sobre as mesmas coisas. Se você entrar em detalhes de cada um deles, eles vão ser muito parecidos. E isso aqui é uma coisa que mostra aqui a diferença entre eles. Tá?
Isso é interessante de enxergar, porque isso é muito importante para a gente entender a questão motivacional, tá? Legal. E aí a gente tem aqui comportamento do líder. Esse quadro eu gosto bastante também, que traduz muito a força que o líder tem para direcionar a questão de clima organizacional. Então nós temos aqui o comportamento do líder. Se você pegar o líder que ele toma as decisões centrada nele e o líder que é centrado no grupo, tá? Eu vou nas extremidades para vocês entenderem os níveis, tá? Mas tem vários níveis de líderes. Então aqui, o líder centrado nele próprio, líder decide e anuncia a decisão. É o líder autoritário. Ele simplesmente que decide e ele toma a decisão e ele anuncia para o grupo e acabou. O que ele anunciou e acabou, tá? Esse é um extremo. O outro extremo é o líder que dá tanta liberdade para o grupo que ele deixa o grupo decidir, tá? Então ele deixa lá, põe o problema e pede para o grupo decidir. Então ele deixa a decisão totalmente no grupo. Ele passa tudo lá, ele tira dele e passa para o grupo, tá? Nós até poderíamos falar dos prós e contras das extremidades, tá? Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: não tem um lado certo, um nível certo, ou para um lado ou para o outro, tá? Isso vai depender muito da maturidade da equipe que o líder tem, da estrutura da empresa, da cultura, de um monte de fatores que para eu poder chegar e dizer, olha, esse lado aqui da esquerda é ruim e esse é bom, tá? Isso vai depender da situação. Vai ter situação em que o líder precisa decidir, anunciar, não dá para pedir para a equipe fazer. Ou por falta de tempo, ou porque a equipe não tem maturidade, eles se matam entre eles. Aí você vai jogar para eles decidirem, não vai funcionar, tá? Então nem sempre isso aqui quer dizer que um lado é negativo, outro é positivo, tá bom? Isso depende muito da situação. Então não interprete isso como negativo ou positivo, mas interprete que cada um desses níveis pode levar e influenciar o clima do grupo de forma positiva ou negativa. Então isso aqui influencia demais a atitude, a forma como o líder gerencia, ok? Então beleza, essa parte de clima organizacional já fechamos aqui, tá? E aí nós vamos para a atividade em grupo. Bem, como a gente estava falando aqui, para a gente encerrar a questão de clima organizacional, nós vamos falar de pesquisa de clima. E aí, toma cuidado com algumas coisas, eu vou falar aqui coisas interessantes para a gente montar uma pesquisa de clima, que esse é o trabalho. Já eu falo especificamente sobre o trabalho, mas vamos lá. Aqui também, com a visão do Ricardo Luz, a pesquisa de clima organizacional pode ser considerada como um instrumento que, aplicado de forma consciente e metódica, tem condições de assegurar consistência em quase todas as mudanças empresariais que busquem eficiência, eficácia e qualidade. Traduzindo tudo isso, a pesquisa de clima pode possibilitar a empresa fazer uma mudança interna grande com o mínimo de impacto possível ou até potencializando as qualidades, as necessidades, os benefícios de uma mudança tão grande. Tá? Então a pesquisa de clima é estratégica e ela pode te trazer informações valiosíssimas, tá? E que é muito mal utilizado no mercado de trabalho. Tá? Muitos RHs que tem aí de empresas, eu vi muita gente fazendo muita besteira com pesquisa de clima, fazendo de forma muito amadora, muito ruim e causando um problema ainda maior, tá? Eu costumo dizer, e aí uma frase minha fazer pesquisa de clima pode influenciar o clima da empresa. Vou explicar por quê. Se você já respondeu alguma pesquisa de clima, você vai entender o que eu vou dizer agora. Então imagina, você foi lá e você respondeu uma pesquisa de clima e analisou a empresa, respondeu com calma, colocou legal ali, achando que você está contribuindo para a empresa. Aí você respondeu a pesquisa de clima, foi lá para a RH, o pessoal fez lá a consolidação, consolidou, mandou lá o resultado para dentro e para mais ninguém.
ou às vezes nem consolidou o resultado. Você que respondeu a pesquisa não soube nem do resultado, nem o que era o que eles viram, se eles viram alguma coisa, se alguém leu, se alguém viu alguma coisa, tá? Muita gente nem chega a ver nada, nenhuma resposta de nada. Aí você acha que ninguém leu o que você escreveu. O que vai acontecer quando você receber uma nova pesquisa de clima lá na frente? Tá? Como é que você vai responder a pesquisa de clima? Simplesmente você perde a credibilidade na pesquisa de clima e você responde de qualquer jeito. Daí em diante, a pesquisa de clima não serve para nada. Tá? E aí eu falo que serve para influenciar o clima, porque quando as pessoas já cansaram de responder pesquisa de clima, ninguém fez nada, não mudou nada, ninguém dá resposta de nada, ninguém fala de nada sobre a pesquisa de clima, simplesmente você deixa as pessoas mais nervosas, você deixa a pessoa com um clima ruim, você influencia o clima, porque a pessoa, nossa, que saco, tem que responder essa porcaria de novo, né? Então você começa desse jeito e aí você acaba influenciando o clima. Então o RH, ou estrategicamente internamente, não se pode perder a confiança, a credibilidade da pesquisa de clima internamente. Nem que seja, eu falo pra gente, nem que seja para você ir lá e falar para as pessoas que, olha, nós lemos, nós levantamos e vimos esses 3 principais pontos, não precisa falar de tudo, nós vimos esses 3 principais pontos, não temos condições de fazer nada ainda, mas a gente vai tentar ver isso aqui, tentar aquilo ali, vamos olhar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Só essa resposta, que leva 5 minutos para você fazer, com todo mundo, mantenha credibilidade na pesquisa, tá? Que é isso que precisa manter. Bem, 3 pontos importantes aqui para a gente destacar antes de eu entrar nos detalhes técnicos da atividade, tá? Então, pesquisa de clima. A seleção dos itens pertinentes à pesquisa deverá ser discutida com os gestores da organização. Nem pensem em fazer nenhuma pesquisa de clima, nem que seja na sua área, se você não tiver a aprovação do seu gestor ou dos diretores da empresa. Eu não estou falando isso por causa de hierarquia apenas, tá? Eu estou falando isso porque se você faz uma pesquisa de clima, você pode gerar uma expectativa nos funcionários e que você não vai ter condições de atender com resposta e vai precisar dos líderes, e você não vai ter resposta e aí você acabou, afunda a empresa, tá? Você acaba com o clima organizacional por causa dessa pesquisa que levantou uma expectativa muito alta sobre aquilo lá. Então, uma pesquisa de clima estratégica, ela tem que ser não uma questão de aprovação hierárquica, mas sim combinar com os líderes, combinar com os grandes líderes, gestores, porque fica muito melhor, você consegue ter mais respaldo, aí você consegue dar até respostas e criar um plano legal, uma coisa interessante para fazer. Uma coisa muito importante que tem que levar em consideração, que muita gente acaba não fazendo, é analisar o grau de escolaridade das pessoas. Por que isso? Porque se eu fizer uma pergunta muito elaborada, né, muito difícil de ler, um português muito certo, se eu for aplicar isso para uma área muito operacional, as pessoas nem vão entender a pergunta. Então você tem que se preocupar com a pesquisa, tá? E perguntar isso de forma adequada para todos. Tá? Se você vai aplicar uma pesquisa em vários setores, né, ao mesmo tempo, a mesma pesquisa, não é que você tenha que fazer pesquisas diferentes, não é isso. Você tem que fazer uma pesquisa única que tenha a mesma forma de perguntar, em que uma área operacional ou a diretoria respondam da mesma forma. Tá? Então isso é uma preocupação extrema, senão você vai ter informações erradas para você. Tempo disponível. Não esqueça de avaliar quanto tempo as pessoas têm disponível para responder uma pesquisa. Tá? Eu já vi gente criando pesquisa com 60 perguntas. 60 perguntas, você levava quase 1 hora para responder. Nem todo mundo tem essa disponibilidade e acaba nem respondendo. Então não adianta. Você tem que projetar aí um tempo que é possível, que é viável, que é factível, não deixa as pessoas de saco cheio. Tá? Não adianta fazer isso. E fazer testagem, que eu vou falar depois, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas testagem é você testar, pega um grupo pequeno, pega a pesquisa, manda para essas pessoas, 2, 3, eu não estou falando grande não, pequeno, 2, 3 pessoas que você conhece, responde para mim, vê o que você achou da pesquisa,
não é pelo resultado, é da pesquisa. A pergunta tá clara? Você entendeu? Tá fácil de entender? O que você achou e tal? Para você ter uma ideia e poder melhorar o seu formulário. A pesquisa deve atingir o máximo de funcionários possível, tá? Por quê? Se você aplica uma pesquisa de clima só para uma área e para outra não, a outra que não recebeu a pesquisa de clima pode ser alterado o clima porque lá eles vão achar que eles vão ser mandados embora, porque não querem nem saber a opinião deles. Então tem que tomar cuidado. Se vai aplicar a pesquisa de clima em uma única área, avisa todo mundo. Não, nós estamos fazendo primeiro só nessa área, a gente quer ver, a gente está fazendo um trabalho com eles lá, tá? É só por isso. Estamos só fazendo um trabalho de mudanças, ajustes internos e tal, então a gente quer enxergar esse grupo. Então você explicou para o outro, explicou para todo mundo, tá tudo tranquilo, tá? Legal. E aí vamos para o trabalho. O trabalho, eu queria ver se vocês conseguiam fazer isso em dupla ou trio. Eu sei que a distância complica, mas eu acho que é viável fazer isso, porque o Google Forms permite você fazer isso na nuvem e tal, e é o Google Forms que eu gostaria que vocês utilizassem, tá? Como ferramenta de pesquisa. Então aí vocês aproveitam a aprender a usar um pouco uma outra ferramenta, fica online, eu consigo olhar também o formulário lá online e vocês conseguem aplicar, mandar por e-mail, é online, tudo o Google Forms faz isso para vocês, tá? E de forma gratuita, tá? Vou explicar agora essa primeira etapa, essa primeira semana é só para vocês pensarem em objetivos e tal, montar a primeira estratégia da pesquisa, tá bom? Então a gente ainda vai validar isso com calma. Então, primeira etapa, você precisa definir na sua pesquisa de clima o problema cenário. Descreve um momento da sua empresa. Pega a empresa de um de vocês como exemplo, tá? Para a gente poder fazer em cima dela. Não que tenha problemas ou coisas para resolver, não é isso. É só para a gente usar uma pessoa como exemplo real, tá? Que eu gosto de usar bastante exemplo real. Então pega lá uma empresa que está com um problema de, sei lá, rotatividade. Tem gente entra e sai muito grande. Tá, legal. Isso é um problema, certo? Então descreve a empresa, descreve para mim, né? Como é que é a empresa, o que ela faz, qual o ramo de atividade, um pouco assim e tal. É uma introdução. E aí você introduz o problema. Você diz aqui, olha, a gente tem notado nos últimos meses um aumento muito grande das pessoas entrando e saindo e tal. Esse é o problema, tá? Cenário. Ou então, a gente tem um problema com as lideranças. Os líderes não são preparados para falar com as pessoas. É isso que a gente percebe, que tem muita reclamação de funcionário. Então você está explicando o problema que você tem hoje, tá? Legal. Objetivo. O objetivo é muito sucinto e direto, tá? O que você precisa analisar e qual é o resultado que você pretende com isso, tá? Então, o que você precisa analisar? Eu quero analisar a questão da rotatividade? Então tá, eu quero analisar por que as pessoas estão entrando e saindo rápido, tá? Então eu vou analisar só uma área, só a área operacional? Não, eu vou olhar todo mundo. Então eu quero descobrir para ver se tem motivos diferentes entre áreas, por exemplo, tá? Porque você pode ter um alto índice de rotatividade e ter motivos diferentes. Então você tem que explicar um pouquinho qual é o seu objetivo com essa pesquisa. O meu objetivo é descobrir o motivo da rotatividade pura. Porque lá no problema, cenário, você pode ter um problema com vários temas juntos. Tá? Nem sempre dá para te tratar todos. Você pode escolher um. Então o objetivo dessa pesquisa é a gente focar na questão da rotatividade. Ok, beleza. Público. Definição do público. Você vai definir aqui para qual público você aplicaria, tá? Aplicaria, que é só estratégia, tá bom? Nessa situação, eu vou aplicar somente para o nível de analista. Eu não quero perguntar para os líderes, por exemplo. Acho uma besteira isso, mas é só uma ideia. Então eu estou segmentando o público. Ou então eu vou segmentar eu vou aplicar só na filial São Paulo. Tem filial no Rio, em outros estados, Minas Gerais, eu só vou aplicar em São Paulo. Tá, você vai definir o público que você vai aplicar para definir aqui, tá? Legal. Então essa primeira parte é a parte mais simples. E aí você tem planejamento. Planejamento. Dados cadastrais que eu chamo aqui não são as perguntas da pesquisa, mas
muita gente interpreta isso como pergunta, mas não é. Pergunta da pesquisa são as perguntas dos temas que você quer abordar para descobrir. Aqui são dados cadastrais da pessoa. Como pesquisa de clima sempre deve ser feita anônima, a pessoa não vai dizer quem é, tá? Na hora de responder. Mesmo que você saiba quem é que respondeu, não pode usar isso na análise do resultado, porque senão você vai fazer besteira. Então você vai perguntar dados cadastrais, que é, por exemplo, qual é a área que você trabalha, há quanto tempo você tem de empresa, qual a sua faixa de idade, seu estado civil, escolaridade, enfim. Você vai fazer várias perguntas, você vai colocar ali dados que ele tem que responder, tá bom? Sobre a pessoa. Então, é mais dados cadastrais de perfil da pessoa que você vai perguntar e deixar ali. É logo no início da pesquisa. Tá? Depois vem as perguntas com os temas, tá bom? Você vai definir quando será aplicado e como será feito. Tá? Então, quando será aplicada, você vai definir quando que você vai aplicar. Você vai aplicar agora na pandemia, né? Um exemplo. Ou você vai aplicar depois da pandemia, assim que a gente voltar a trabalhar a normalidade, alguma coisa assim. Ou eu vou aplicar depois do carnaval, não vou aplicar antes do carnaval, porque antes o pessoal já está na expectativa. Ou nem logo depois que volta do carnaval o pessoal está meio alegre, isso aqui não, vou deixar para colocar isso mais para frente. Então pensar quando vai ser feito isso. Tá? E como será feito? Se você vai usar impresso ou eletrônico. Bem, impresso eu já descarto logo de cara, tá? Eu coloquei aqui para provocar, mas nós temos dezenas de ferramentas gratuitas na internet que você consegue fazer pesquisa. Uma delas é o Google Forms, que eu coloquei aqui. Quem quiser procurar, tem o SurveyMonkey, muita gente usa também para conhecer, mas para ficar tudo igual, vamos usar o Google Forms dessa vez, tá bom? E periodicidade. Periodicidade aqui, a questão é o seguinte: não adianta você aplicar uma pesquisa de clima a cada um ano ou coisas assim, tá? Por quê? Porque um ano é muito tempo de variação. O ideal, tá? Nem sempre isso é viável, mas o ideal era tentar pelo menos chegar entre 3 e 6 meses, pelo menos 6 meses, alguma coisa assim, tá? Para você ter tempos ao longo do ano. Lembra que a gente falou que clima organizacional muda todo dia? Então imagina você esperar um ano para aplicar. Então você pode ficar muito fora para analisar. Então é bom se tivesse aqui. Por isso que a pesquisa precisa ser mais simples, mais leve, porque se vai aplicar mais vezes, isso tem que ser mais fácil, mais rápido de responder, tá bom? E a parte principal, né, da pesquisa, que são as perguntas. Então, tem algumas dicas aqui, algumas orientações para a gente padronizar apenas, tá bom? Então, as perguntas devem estar misturadas com os diversos assuntos variáveis organizacionais e não em sequência. Então, assim, evite colocar as perguntas em sequência do mesmo tipo, sempre, tá? E deixar tudo muito certinho. Mistura um pouco os grupos, pelo menos os grupos de temas. Então você vai perguntar sobre salário, 2, 3 perguntas, deixa elas juntas aqui. Mas aí, não pergunta sobre benefícios agora, pergunta sobre outra coisa. Tenta esquematizar um pouco melhor isso, tá bom? Isso ajuda. Criar os dados cadastrais a serem preenchidos. Então, aqueles dados cadastrais que a gente falou ali, que é a primeira parte do formulário mesmo, planejar isso direitinho. Por que tem que planejar agora? Porque se você esqueceu, por exemplo, de colocar lá um dado que seria importante, que é, por exemplo, o nome da área da pessoa, depois que você aplicou a pesquisa, já era. Não dá para voltar atrás e sair voltando e perguntando quem que respondeu cada uma, qual é a área. Já era, você perdeu a oportunidade de analisar por área, tá bom? Então são coisas que você tem que fazer antes. Instruções de preenchimento, explicar um pouquinho como é que tem que preencher para a pessoa. Introdução, contexto explicativo sobre os motivos e objetivos da pesquisa. Sempre coloca no formulário, no início, um parágrafo que seja, uma explicação, por que você está fazendo. A gente identificou aqui muita rotatividade das pessoas e a gente quer ouvir de todo mundo o que pode estar acontecendo para a gente poder atuar, tentar analisar e ver o que a gente pode melhorar, tá bom? Uma explicação simples e rápida.
E uma definição importante que eu deixei aqui, que é para facilitar a gente aqui, tá? Isso não é regra, por favor, isso não é regra. Mas para facilitar, vamos formular uma pesquisa de clima com 10 questões de múltipla escolha, tá? Então você pode escolher e dar uma nota padronizada, é uma nota de 1 a 5, tá? Você pode chamar o 1 de muito ruim e o outro ruim, mais ou menos, bom, ótimo. O nome que você vai dar para isso, pouco importa. O que você tem que ter uma variação de 1 a 5, tá bom? Tem alguns motivos porque a gente usa basicamente isso. Isso não é regra também, tá bom? Mas evite colocar numa pesquisa de clima sim ou não. Isso é muito crucial porque você força a pessoa a dizer sim ou não. E às vezes, ela, por exemplo, acabou de entrar, ela não sabe opinar. Então, se ela não sabe opinar, dá uma variação para ela poder responder, porque ela vai ser obrigada a dizer sim ou não, e você vai interpretar que é sim, que é não, você vai pegar os extremos. Então, evite qualquer pergunta de sim ou não. Coloque uma pergunta com uma nota de 1 a 5, de 1 a 10, tá? Uma nota de 1 a 10 dá um pouco mais de flexibilidade para a pessoa analisar, tá? Isso facilita a pessoa para avaliar. E todas elas serão assim. Então, 10 questões com nota de 1 a 5, todas elas. Isso também não é uma regra, mas ajuda muito quem está respondendo e também quem vai avaliar isso. Por quê? Porque quando você olha, bate o olho e vê como é que é o preenchimento, você já sabe como é que é. Quando você lê a questão, você já sabe uma nota que vai dar, você já está padronizado, é mais fácil. Toda vez que você troca o formato de pergunta, tá? A não ser que seja intencional, você dá uma bagunçada no raciocínio da pessoa. E, por último, são os conteúdos, os assuntos a serem tratados, tá? Eu deixei uma listinha aqui de 10 assuntos que a gente chama de variáveis organizacionais, tá? São 10 assuntos que você pode utilizar numa pesquisa. Existem dezenas, tá? Eu selecionei 10 para vocês escolherem aí 3, tá? Então só precisa escolher 3 assuntos desses aqui para vocês abordarem na pesquisa e vocês vão formular perguntas que tem a ver com cada um desses temas aqui, tá bom? Então, ó, primeiro, carga de trabalho realizada pelo funcionário. Você vai fazer a pergunta se a carga é excessiva ou se ela está adequada, que ele dá uma nota para isso. Salário e benefício. Cuidado para fazer a pergunta mais básica, que é perguntar se você está satisfeito com o seu salário. Quando você faz isso, lembra lá das teorias motivacionais? Né? Todo mundo vai estar insatisfeito com o salário. É muito difícil ter alguém satisfeito. Tem, tá bom? Mas é muito difícil. Então, na maioria, já vai ter uma resposta ruim. Se você já sabe que a maioria vai ter uma resposta ruim, tenta formular uma outra coisa que tem a ver com o salário, né? Como é que isso agrega a sua vida, sei lá, faz outro tipo de pergunta, tá? Ou relaciona se o seu salário, a média salarial é equivalente ao mesmo cargo e função exercida no mercado. Então, só para ver se a pessoa tem uma noção de como é que está o salário dela versus o salário no mercado, coisas assim. Como é que é a comunicação interna, lembra que eu falei? O RH, a comunicação do RH formal da empresa, se tem ou não tem, se está boa. Liderança, e aí tem que perguntar sobre a liderança. Falei aqui, a liderança é um dos principais influenciadores nisso, então você tem que analisar liderança. Integração entre as áreas, então as áreas têm muitas brigas e disputas entre elas, como é que é isso? Trabalho em equipe, a sua equipe, onde você atua, vocês trabalham em equipe, o pessoal é legal, você consegue conversar, trabalhar em conjunto, tá? Treinamento e desenvolvimento, a empresa investe em desenvolvimento de pessoas, em treinamento de pessoas, como é que é esse investimento? E se investe, quanto é? Como é que é a qualidade dele? Realização e reconhecimento profissional. Essa daqui talvez seja a mais importante de perguntar. Como é que você está? Você está realizado com o seu trabalho? Você tem reconhecimento profissional das coisas que você atinge ou responde e tal? Reconhecimento profissional não quer dizer aumento de salário, é reconhecimento mesmo. Tá? Conseguir realizar as coisas, você consegue fazer, você tem autonomia, então essas coisas são mais importantes e este é o item mais
problemático em todas as pesquisas de clima, de maneira geral, nas médias gerais aí de mercado, tá? Esse é o principal tema abordado. Não é o salário, como a gente pensa normalmente, que o salário sempre vai estar no primeiro. Não, quando a gente faz pesquisa de clima, na média, tá? Na média, as empresas, o salário fica entre quarto e quinto pior. Não é o pior, tá? Tem vários outros que afetam mais. Então, realização, reconhecimento profissional, liderança, também estão ali entre os primeiros, tá? Um outro item também que é a imagem da empresa, ou como é que você enxerga a imagem da empresa perante o mercado, perante o cliente. E, último, condições de trabalho e qualidade de vida. Como é que você enxerga isso dentro do seu trabalho, se você tem qualidade de vida ou não, como é que tá aí as condições de trabalho, tá bom? Esses são os temas e vocês vão montar 10 perguntas, escolhendo 3 temas, escolhe 3 temas e aí você faz 3 e 4, como você quiser distribuir, tá? A ideia é só escolher uns 3 e fazer 10 perguntas, beleza? Essa é a atividade, espero que vocês não tenham dúvida, qualquer coisa a gente se fala. Um abraço!